alunos, dando continuidade aí nas nossas aulas. Nós já falamos um pouquinho de plano cartesiano, vamos retomar e agora aproveitar esses pontos do plano cartesiano para dar sequência aí no nosso conteúdo de geometria, trabalhar um pouquinho de polígonos. Bom, antes aí de falar da classificação dos triângulos, a gente vai falar um pouquinho de polígono, o que é poli, vários, gônus, ângulo. O polígono é uma região fechada formada por segmentos de reta. Bom, por que a gente iniciou com os triângulos? O triângulo é o menor polígono, ou seja, o polígono que tem menor número de lados. Porque se eu juntar dois segmentos de reta, veja aqui o exemplo com essas duas canetas. Por mais que eu incline, eu não vou conseguir fechar. Eu só vou conseguir fechar uma região plana a partir de 3 segmentos de reta. Então, o triângulo é o menor deles, com o menor número de lados. Falando aí um pouquinho do plano cartesiano, nós vamos aproveitar os pontos do plano cartesiano para trabalhar aí a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos lados e também quanto aos nomes, aos ângulos, com uma nomenclatura específica. Veja bem, falando um pouquinho dos pontos, dos vértices desse triângulo. Bom, para formar o vértice A, observam vocês, vou começar falando desse primeiro triângulo. E é uma dúvida que eu percebi aí, deixa eu só trocar a caneta. É uma dúvida que eu percebi aí trabalhando no plano cartesiano. Para trabalhar esse pontinho A aqui, olha, eu preciso da reta horizontal e a reta vertical. Bom, pontinho A. Aqui, um na horizontal e um na vertical. Então, eu subo com um da horizontal até encontrar o da vertical. Pontinho 1 e 1. Pontinho B. Para trabalhar esse vértice B. 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal e 1 na vertical. Observa que sempre o primeiro número, o número da horizontal. O C, olha, para o vértice horizontal 3, para o vertical 4.3 e 4. Tá, vamos para esse outro triângulo, o vértice A. Olha, eu pego 4 que encontra com o 5, sempre horizontal primeiro. Vértice B, 7 que vai encontrar com o 5. Vértice C, olha, 1 que vai encontrar com o 9. Aqui, esse outro triângulo, vértice A, 2, que ele vai encontrar com o 10. Aqui, B, é o 6, que vai encontrar com o 10. O C, olha lá, eu vou subir com o 4, que vai se encontrar com o 15. Bom, montamos os pontos desses triângulos. Agora, nós vamos classificar esses 3 triângulos, a gente vai classificar ele quanto aos lados. Veja bem, esse primeiro triângulo, esses 2 lados são iguais e esse diferente. Ó. Esses 2 aqui são iguais, esse é diferente.
Ele, quando temos dois lados iguais, ele é denominado isósceles. Aqui, você percebeu que esse lado é diferente desse, que é diferente desse? Três lados desiguais. Ele é o escaleno. Nome feio, né? Mas o triângulo também é feio. Bom, agora aqui, você percebe que esse lado igual a esse, que é igual a esse. Ele é um triângulo com três lados iguais. Ele é o equilátero. Bom, então o equilátero, três lados iguais. O escaleno, três lados diferentes. E o isósceles tem dois lados iguais. Então, nós classificamos os triângulos quanto aos lados, reforçando o polígono com o menor número de lados. Agora, antes de classificar quanto aos ângulos, vamos fazer como fizemos aqui. Vamos localizar o ponto no plano cartesiano. Isso mais para a gente ir treinando a trabalhar com essa situação. Esse triângulo aqui, ponto A. Olha, ponto A dele, 4 para o horizontal, 1 para o vertical. Esse ponto B, 8 para o horizontal, 1 para o vertical. O ponto C, veja lá, 1 na horizontal e 4 na vertical. O segundo triângulo aqui, o A, olha, 1 na horizontal e 5 na vertical. O B, ele tem 5 na horizontal e 5 na vertical. O C, olha lá o pontinho C, ele tem 1 na horizontal por 10 de vertical. Vamos ao triângulo aqui de cima, ponto A. Olha, ele tem 1 e 11. 1 e 11. Ponto B, ele tem 6 e 11. Ponto C, ele tem 3 e 14. Bom, localizamos os vértices. Lógico que para formar o triângulo a gente tem que unir esses vértices, que eu deixei de falar lá, mas para formar o triângulo, 3 lados, portanto 3 vértices, 3 pontos que eu vou unir. Bom, agora nós vamos falar a nomenclatura a respeito ou quanto aos ângulos. Bom, quando é que ele é acutângulo? Acutângulo vem de agudo, então ele tem 3 ângulos menores que 90 graus. 3 ângulos agudos. Menor que 90 graus, agudo. Aqui, esse triângulo é denominado retângulo. Por que ele é denominado retângulo? Ele tem um ângulo reto. Então, o triângulo retângulo, para um triângulo ser retângulo, ele necessita ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Ele necessita ter um ângulo reto. Aqui, veja bem, ó, triângulo obtusângulo. Obrigatoriamente, ele tem que ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ele tem que ter um ângulo maior que 90 graus. Então, dessa forma, nós classificamos os nossos triângulos quanto aos lados e também quanto aos ângulos. Vamos dar sequência depois na nossa aula, falando a respeito da nomenclatura dos polígonos.
Bom, falando aí de nomenclatura de polígonos, nós estávamos até então falando do triângulo. O menor polígono com menor número de lados. Bom, então, se é o triângulo, o polígono com menor número de lados, então a nomenclatura ela é dada de acordo com os lados do polígono. Bom, de 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, decágono, 12 lados, decágono, 15 lados, pentadecágono, ou seja, o 5 mais o 10, e o 20 lados icosságonos. Ah, professora, mas por que você não falou do 13, 14, 16, 17? Os demais polígonos, eles não têm nomenclatura própria. A gente diz um polígono de 13 lados, um polígono de 14 lados, um polígono de 16 lados e assim por diante. Esses são os principais, aqueles que têm uma nomenclatura própria. Os demais usa-se de acordo com o número de lados, polígono de 21 lados, polígono de 22 lados e assim por diante. Bom, nós trabalhamos os polígonos através dos pontos do plano cartesiano para facilitar, para saber qual é ou quais são esses vértices, o valor desses vértices. Eu vou citar como exemplo um polígono também construído no plano cartesiano, que a gente vai contar os lados e os vértices para classificar, dar o seu nome. Qual é a nomenclatura desse polígono registrado aqui nos pontos desse plano cartesiano? Com uma diferença. Vocês viram que agora eu coloquei um lado desse polígono no eixo, justamente para a gente saber o que fazer quando o ponto se encontra no eixo. Para dar a nomenclatura, vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Polígono de 8 lados. Então, ele é um octógono. Agora a gente vai dele extrair os pontos. O ponto A, você percebe que ele só tem valor no eixo da vertical. Na horizontal ele não tem. Mas o que é aqui quando não tem? Não é o zero? Então, o ponto A é 0 na horizontal e 3 na vertical. Vamos lá, o ponto B. Ele é 3 na horizontal por 1 da vertical. Ponto C. Ele é 6 na horizontal por 1 na vertical. Ponto D. Ele é 9 na horizontal por 3 da vertical. Então, 9 da horizontal, 3 da vertical. Ponto E. Ele é 9 na horizontal, sobe até o 6 da vertical. O ponto F. Ele é 6 da horizontal, vai encontrar o 9 da vertical. 6 e 9. Ponto G. Olha, ele é 3 na horizontal, 9 da vertical. Ponto H. O ponto H, bastante semelhante ao ponto A. Ele está no eixo, não tem nada na horizontal. Então, ele é 0 para horizontal
e 6 para vertical. Bom, se ao invés de ser aqui, fosse esse lado que estivesse aqui, quem seria 0 seria o ponto do eixo vertical.